Muito boa noite, meus irmãos. É com muito prazer, né, que a gente está nesse trabalho, né, maravilhoso que vocês estão fazendo no projeto Servir, né? E é uma satisfação imensa poder colaborar, né? E ao mesmo tempo é um trabalho fantástico para nós próprios, porque isso também nos ajuda, né, no trabalho de estudo, na compreensão cada vez mais, né, dos ensinamentos de Jesus, né? Que vai nos trazendo muita alegria, muita paz, né? À medida que vamos avançando nesse processo de crescimento. Hoje nós vamos, eu vou dividir a tela com vocês. Hoje nós vamos fazer um estudo, né? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho, né? Hoje, então, pronto. Então, o nosso estudo hoje, nós vamos conversar sobre o perfil dos verdadeiros obreiros de Jesus, né? Nós vamos tirar uma história do livro Contos e Apólogos, do Irmão X, que é o nosso querido Humberto Campos, né? Todo esse trabalho do Humberto, né, via a mediunidade do Chico, né? Nosso irmão querido Chico Xavier. Isso está no capítulo 2 da obra, né? Do capítulo 2 do livro Contos e Apólogos. E o título desse capítulo 2 é O Candidato Intelectual. Então vamos lá ao texto do Humberto de Campos. Conta-se, né, que Jesus, depois de infrutíferos entendimentos com os doutores da lei em Jerusalém acerca dos serviços da Boa Nova, foi procurado por um candidato ao novo reino, que se caracterizava pela profunda capacidade intelectual. Então, Humberto está falando que depois de infrutíferos entendimentos, né, com os doutores da lei, não conseguiu, né, muitos entendimentos, então ele foi procurado por um candidato intelectual e a questão eram os serviços, né, da Boa Nova, da implantação da Boa Nova aqui no nosso planeta, né, nosso planeta Terra. Naquela época, nós estávamos falando lá de Israel. E recebeu então o mestre cordialmente. Em seguida, as interpelações do futuro aprendiz, ele passou a explicar os objetivos do empreendimento. Então, ele disse que o evangelho seria a luz das nações e consolidar-se-ia à custa da renúncia e do devotamento dos discípulos. Ensinaria aos homens a retribuição do mal com o bem, o perdão infinito com a infinita esperança. A paternidade celeste resplandeceria, né? Resplandeceria para todos. Judeus, gentios, se converteriam em irmãos filhos do mesmo Pai. O candidato inteligente, fixando então os olhos arguciosos, indagou: a que escola filosófica obedeceremos? E Jesus responde que as escolas do céu, né? Responde Jesus complacentemente, né? E outras perguntas foram chovendo de forma improvisada por esse candidato, por esse irmão querido. E ele segue me perguntando: quem nos presidirá a organização? E Jesus responde que é o nosso Pai Celestial. Em que bases, né, nós aceitaremos a dominação política dos romanos? Nas do respeito dos auxílios mútuos. Na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio em nossas atividades, como proceder? Desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. Qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? O direito de servir sem exigências. O rapaz, então, arregalou os olhos, né, aflitos, e prosseguiu indagando. Prossegue indagando. Em que consistirá, desse modo,
o salário do discípulo na alegria, né, do discípulo na alegria de praticar a bondade. Estaremos arregimentados num grande partido? Seremos em todos os lugares uma assembleia de trabalhadores atentos à vontade de Deus. E o programa permanecerá nos ensinamentos novos de amor, trabalho, esperança, concórdia e perdão, onde a voz imediata de comando na consciência e os cofres mantenedores do movimento, situação e nossa capacidade de produzir o bem. Com quem contaremos de imediato? Acima de tudo, com o Pai, e na estrada comum, com as nossas próprias forças. Quem reterá a melhor posição no ministério? Aquele que mais serviu. Então, o candidato coçou a cabeça, francamente desorientado, e continuou, né, depois da pausa. Que objetivo fundamental será o nosso? Respondeu Jesus sem se irritar. O mundo regenerado, enobrecido e feliz. Quanto tempo gastaremos? O tempo necessário. De quantos companheiros seguros dispomos para o início da obra? Os que puderem compreender-nos e quiserem nos ajudar. Mas não teremos recursos de constranger os seguidores à colaboração ativa? No reino divino, meu irmão, não há violência. Quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão? Em nosso apostolado, a condição transitória não interessa e a qualidade permanece acima do mínimo. E a missão abrangerá quantos países? Todas as nações. Fará diferença entre senhores e escravos? Não, todos os homens são filhos de Deus. Em que sítio se levantam as construções de começo? Aqui em Jerusalém? E Jesus responde, não, no coração dos aprendizes. Os livros de apontamentos estão prontos? Sim. Quais são? Nossas vidas. O talentoso, então, adventício, continuou a indagar, mas Jesus, depois de tantas perguntas, silencioso, sorridente, calmo, e após longa série de interrogativos sem resposta, o afoito rapaz inquiriu ansioso, Senhor, por que não esclareces? Né? O Cristo, então, afagou-lhe os ombros inquietos e afirmou, busca-me quando estiveres disposto a cooperar. E assim dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galiléia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes, que realmente nada sabiam da cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e a servir por amor sem perguntar. Então, esse é o texto, né, desse irmão querido, né, do nosso querido irmão X, nosso querido Humberto de Campos. Né? Então, o que o Humberto está trazendo para nós? Ele está falando da implantação da Boa Nova, do Evangelho de Jesus. Né? É disso que ele está falando. E ele trata isso como se fosse um grande, né? Um grande empreendimento que começou naquela região, mas ele se estenderia, na verdade, para todos os povos e para todo o nosso planeta querido. Né? E ele procurava, naquela época, ele como, vamos dizer assim, ele era o presidente, o CEO da companhia, né, Jesus, ele também começa a trabalhar como se fosse um headhunter, né, como se fosse assim, um caçador de talentos. Ele começa a andar, né, para pesquisar e identificar aqueles que poderiam trabalhar com ele nessa jornada dura, né, de transformação, né, da nucleação do Evangelho, da Boa Nova. Então, era uma tarefa dura, seriam pessoas com um determinado perfil, um perfil adequado, para que pudessem eles absorverem, né, o Evangelho em si próprios, para poderem, com os seus exemplos, ajudarem no processo de nucleação e transformação da humanidade. E ele conversa primeiro, Jesus, né, com os doutores da lei, e ele não fica muito feliz, né, porque as conversas, ele não gostou das conversas. Né? Então aparece o candidato, né, intelectual,
né? É, e começa, então, Jesus, antes dele começar, né, na verdade, ele já começa as perguntas. Jesus faz uma exploração geral, né, para ele, mostrando qual é o principal objetivo da implantação do Evangelho, que é a iluminação dos homens e das nações, consequentemente, né? E isso, né, nós vimos, essa iluminação viria de quê? Através do ensino aos homens, né, da retribuição, né, do mal com o bem, né, do perdão infinito, né? Ou seja, da prática da caridade com a infinita esperança. Então, Jesus está falando da implantação, né, do amor na Terra. Jesus está falando do amor. Porque a boa nova, enfim, é o amor. Né? Jesus, quando veio, ele trouxe algumas coisas muito importantes naquele momento. Primeiro, ele resgata a figura desse pai de amor, né, que não era um Deus guerreiro, mas um Deus justo, bondoso, amoroso, que queria a nossa felicidade. Né? Não um Deus guerreiro como, né, eles julgavam, né, os hebreus e os judeus depois julgavam naquela época. Né? Uma outra coisa que ele traz importante para nós é o amor como base, como sustentáculo do nosso crescimento. E um outro ponto muito importante que ele vai trazer para nós é sobre, ele vai falar muito, né, assim, entre linhas, né, em alguns pontos até fortemente, mas a maioria entre linhas, da reencarnação, e vai falar, e vai, na verdade, né, mostrar para a gente, pela sua ressurreição, aspas, né, vai falar da imortalidade da alma, que era muito importante, que isso muda tudo nas nossas vidas, né? Muda todo o sentido das nossas vidas. Então, ele segue dizendo que as principais características, ele ia ensinar, então, aos homens a retribuição do mal com o bem, né? O perdão infinito, né? Com a infinita esperança. E as principais características desse perfil, né, seriam, então, o devotamento e a renúncia. Né? A renúncia é a gente abdicar, né, daquilo que para a gente hoje é uma necessidade básica, muitas das vezes, para fazer essa transformação dos valores, né, que Jesus estava trazendo, a renúncia aos nossos comportamentos, ao nosso modo de ser, ao nosso modo de pensar, para migrar, né, para esse amor, para essa caridade desinteressada que Jesus nos ensinar. E o devotamento é do trabalho, né? Um empenho sistemático, perseverante, paciente, porque essas modificações elas não se fazem de um dia para o outro. Né? São modificações lentas, através das reencarnações que nós já aprendemos. Né? Nós fomos para o outro lado, né? Estudamos, aprendemos, trabalhamos, voltamos planejados para nos modificarmos em alguns pontos de forma planejada, e esse trabalho contínuo, né? Essa melhoria contínua de nós próprios, dos nossos comportamentos, do nosso modelo mental, né? Através das reencarnações, do estudo do trabalho, né? Da vivência do Evangelho de Jesus, é que vai fazendo com que a gente vá se aproximando cada vez mais da posição de discípulo, né? Saindo da posição de aprendizes para a posição de servo, para até, né, de discípulos, até para que um dia nós sejamos chamados filhos de Deus. Ele disse também uma coisa muito importante, que os judeus separavam, os judeus eram muito sectaristas, intolerantes, sectaristas, eles faziam as divisões entre os povos, né? Para eles era que eram, vamos dizer assim, os escolhidos de Deus. Então, a paternidade celeste, Jesus fala, que resplandeceria para todos, judeus e gentios. Né? Quem eram os gentios? Era aquele que não seguiam exatamente a, a, a Bíblia, né? Vamos dizer assim, a Torá, né? Que os judeus seguiam. Eles tinham costumes, ritos diferentes, né? E isso incomodava muito os judeus, apesar de todos eles terem vindo das mesmas tribos. Vieram todos das 12 tribos. Né? Então, em função da separação que houve, né? As tribos da Judéia, né, de Benjamim se separaram das outras 10 tribos, né? E então essa separação, essa cisão foi muito ruim. E eles, todos eles que não eram da sua turma, vamos dizer assim, né? Do seu jeitinho, para eles eram
eram, eram heréticos, né? Eram diferentes deles e eles não respeitavam, né? Não davam o mínimo valor para esses que eram diferentes deles. Então, Jesus traz ao contrário, né? Fala assim, olha, a paternidade divina é para todos, né? É para todos, judeus, gentios, e todos nós, né? E todos vão se converter em irmãos, todos somos filhos do mesmo Pai, porque Deus é único para toda essa humanidade terrestre. Então, a partir daí, né? A partir daí, Jesus segue, né? Respondendo uma série de perguntas que, de forma muito esclarecedora, que nos ajuda até bastante se a gente for entendendo, né? Então ele fala que o presidente da organização é Deus, que as escolas filosóficas, na verdade, quais são as escolas? São as do céu. Qual é o comportamento frente aos adversários, né? É sempre de respeito, auxílio mútuo. Ele vai dando uma série de lições, né? Por exemplo, se formos perseguidos pelas autoridades, né? O que nós faremos? Então, Jesus explica, né? Que desculparemos a ignorância quantas vezes for necessário. Né? Pergunta, por exemplo, qual é o salário que vamos ter? É o da alegria, o da bondade. Então, Jesus vai já respondendo, né? Por exemplo, estaremos arregimentados, Jesus fala, por uma assembleia de trabalhadores atentos à vontade divina. Né? Que programa do empreendimento será o dos ensinamentos? Né? Novos do amor, do trabalho, da esperança, da concórdia e do perdão. Ou seja, qual é o programa? Amor, trabalho, esperança, concórdia, perdão. Né? Qual é a voz de comando? Quem é que vai dar a voz de comando? A consciência. Né? E os recursos virão de onde? Né? Da produção do bem. Né? Contaremos com a ajuda de quem? A ajuda de Deus, né? E na estrada comum com as nossas próprias forças. Quais os cargos mais altos dessa organização? Ele perguntava. Né? Dessa organização que vai cuidar desse grande empreendimento. Então, assim, aqueles que mais servirem. E ele ficou assim, né? Coçou a cabeça, pensou, né? Pensou meio desorientado e seguiu em frente, né? Ele seguiu em frente perguntando: e qual é o objetivo desse empreendimento, né? Aí Jesus fala que seria um mundo regenerado, enobrecido e feliz. E que tempo nós vamos gastar para isso? Necessário. Qual o número de companheiros que nos ajudarão? Aqueles que quiserem trabalhar conosco, que vão nos ajudar, que quiserem nos ajudar. Né? Mas nós não constrangeremos ninguém para trabalhar, para colaboração ativa. Ele falou, no nosso reino não tem violência. Né? Que títulos são aqueles que vão ocupar, né, os cargos, né, os títulos transitórios que eles deverão ter? Filósofo, sacerdote, polícia? Jesus falou, não importa o número nem os títulos transitórios, importa a qualidade. Né? A qualidade. Né? Que empreendimento, então, abrangerá? Qual é o tamanho do empreendimento? Todas as nações. E não vai ter diferença entre os senhores, aqueles que mandam, aqueles que obedecem, senhores e escravos? Ele falou, aqui não, aqui todos são filhos de Deus. E aonde vai estar a sede do empreendimento? No coração dos homens. Porque a boa nova vai ser implantada no coração dos homens. Né? Que livro, né? Que livro? Onde serão feitos os apontamentos? Aí ele fala, os livros já estão prontos, e são as nossas vidas. Então, depois de uma série, uma gama enorme, enorme, enorme de perguntas, Jesus silencia, né? Fica quieto, sorridente, calmo. E o candidato, né? Ele seguiu perguntando, mas Jesus já não respondeu mais nada para ele. E aí ele fica danado, pergunta, por que você não segue me esclarecendo? E Jesus, educadamente, diz para procurá-lo somente quando ele quiser cooperar. Quando ele sair do mundo das perguntas, do mundo intelectual, do mundo filosófico e vir para o mundo do trabalho, da cooperação. Né? Porque cooperar é operar com, né? É operar junto, é trabalhar junto. Né? E assim dizendo, Jesus fecha, né, essa discussão toda, essa conversa toda com o candidato intelectual, né? E ele sai de Jerusalém, vai para Galiléia, e aí é onde é que ele procura, né, os pescadores rústicos e humildes, né, que nada sabiam da cultura grego-romana,
ou do direito romano, mas estavam perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e a servir por amor. Então, esse é um ponto importante, que isso acontece muito com a gente dentro da nossa doutrina. Nós temos que estar assim muito, vamos dizer assim, muito atentos, né? Muito atentos. A nossa doutrina, ela é fundamentada, ela foi fundamentada na ciência. Todo o trabalho da doutrina espírita veio das mesas girantes, dos fenômenos mediúnicos, né? Então, esse experimento, o Kardec, através de um experimento, de um trabalho científico, ele faz essa observação de todos os fenômenos das mesas girantes, das perguntas, tal, tudo isso. E desse movimento da comunicação dos espíritos através das mesas, das cestas, depois diretamente dos médiuns, né, é que sai todo o conhecimento, toda a filosofia espírita. Então, a filosofia espírita, a parte filosófica da doutrina espírita, ou seja, todo o conhecimento doutrinário, ele vem ou advém dos fenômenos mediúnicos, das comunicações dos espíritos, né? Com Kardec, com todo o trabalho que Kardec teve. Mas toda essa base filosófica, todo esse conhecimento, é para quê, de fato? Para que ele serve? Ele serve para fazer a nossa transformação moral. Porque o final, quer dizer, a doutrina espírita, ela tem uma base científica, filosófica, né, e religiosa. E essa base religiosa é exatamente a nossa aproximação de Deus, é a nossa comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus só se faz, né, pelo cumprimento da lei. E a lei qual é? É a lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Ou como a ti mesmo. Então, como Kardec diz, né, no Evangelho, né, o lema, na verdade, do Cristo, o lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Né? E muitos de nós, muitas vezes, nos prendemos a essas questões filosóficas, outros se prendem às questões experimentais dos fenômenos mediúnicos e se esquecem que a reencarnação ela só serve para que nós modifiquemos a nossa estrutura, né, de sentimento, dos sentimentos. Porque é nos sentimentos que nós precisamos evoluir. Porque intelectualmente nós demos um salto grande, até principalmente nesses últimos 20 anos. Mas o nosso problema é de cunho moral. Né? É pela educação dos sentimentos que nós vamos encontrar o Deus, o Cristo íntimo, o Cristo interno, o Deus interno. Só que esse trabalho, né, do encontro do Cristo interno, dessa comunhão com Deus, só vai ser feito, ou só pode ser feito, que aí é o que o Humberto de Campos traz, e é o que Jesus também traz no Evangelho, né, através do devotamento e da renúncia, que no Evangelho, né, nós vamos ver no Evangelho, no capítulo 6, do Cristo Consolador, no item 8, é uma mensagem do Espírito de Verdade, Jesus, de Harvard, de 1863, em que ele vai dizer que a abnegação e o devotamento são uma prece contínua, encerram, então, um ensinamento profundo. Ele fala que a sabedoria humana, Jesus fala, reside nessas palavras, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, devotamento e abnegação, devotamento e renúncia, né, é o que vai nos dar as bases, as forças necessárias para que a gente conquiste, né, esse Deus íntimo, esse Cristo interno. Que a gente seja, na verdade, evolua, né, nesse processo de crescimento nosso, para que a gente possa ser efetivamente absorver, né, todo esse amor divino, né, que vive, que reina dentro de cada um de nós. E Jesus também vai dizer em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, ele diz claramente isso. Ele fala assim, ó, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, abnegação, tome a cada dia a sua cruz e siga-me devotamente. Né? Então, essa frase em Lucas, né, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga devotamento e abnegação. Esses são os dois pilares que sustentam, né, ou que vão nos sustentar no avanço, no trabalho contínuo, né, de aperfeiçoamento que todos nós devemos fazer
para que conquistemos a nós próprios, né? Para que nós, vamos dizer assim, lutemos contra os vícios e as imperfeições que nós temos e possamos, né, como co-trabalhadores ou trabalhadores da seara do Cristo, como servos, né, que somos, primeiramente, né, ajudar na implantação dessa boa nova aqui no planeta, né, no nosso círculo, pelo menos no nosso círculo. Esse é um trabalho que nós podemos fazer, né? Então, no nosso dia a dia, no nosso lar, né, com os nossos amigos, com esses que próximos, mais próximos, através do nosso devotamento, da nossa devoção e do nosso processo de renúncia e de abnegação, nós vamos, além de nos melhorarmos, né, de trabalharmos para o nosso aperfeiçoamento, nós vamos ajudar aqueles que nos cercam também a buscarem o seu crescimento pessoal e, consequentemente, a boa nova, o evangelho e a paz que nós procuramos. Então, a grande lição, né, é a abnegação e o devotamento, que são, na verdade, as duas características fundamentais do perfil psicológico que devemos ter para que nós possamos ser chamados de discípulos de Jesus e divulgador, né? Divulgador dessa boa nova, né? Dessa boa nova que irá, né? Como o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo, né? É Jesus de volta, mas só com muita renúncia, com muita abnegação e com muito devotamento é que nós vamos fazer o trabalho que devemos fazer conosco e o trabalho também de ajuda àqueles que necessitam, precisam desse evangelho também nos seus corações, para que nós nos transformemos, eles se transformem e nós transformemos a humanidade, fazendo desse planeta, esse planeta em que a humanidade, né, seja toda irmã, né? Uma humanidade irmanada no bem, no amor, segundo Jesus Cristo. Muito obrigado, né, pelo carinho de vocês, pela atenção, e que a paz de Jesus esteja nos vossos corações.